faxineira foi demitida por roubo e o chefe a seguiu. O que ela descobriu o deixou de queixo caído. Teresa Kimberly era uma jovem romântica que já tinha se arriscado em muitas coisas na vida. Nascida em uma família modesta de Boston, Massachusetts, a garota já havia trabalhado em diversos tipos de empregos para fazer uma poupança, a fim de realizar seu grande sonho, ser produtora de cinema. Teresa era simplesmente fascinada pelas artes de fazer filmes e como tudo aquilo funcionava. Desde quando era uma criança e assistia seu seriado preferido na TV, ao contrário de suas amigas, que ficavam encantadas com a mágica e ação que acontecia nas cenas, Teresa Kimberly só pensava no dia em que descobriria como tudo aquilo funcionava e fazer parte do outro lado da tela era o que ela mais queria. O que a jovem não sabia é que anos depois, a luta entre o bem e o mal que ela via nos filmes seria algo muito mais difícil para ela entender. Especialmente no dia em que seu patrão a acusaria de ser uma grande ladra. Em busca de seus objetivos, Teresa acabou aceitando trabalhar como faxineira na casa de Dio Jordan, o dono de uma das produtoras de maior ascensão do estado de Massachusetts. Ela tinha esperança de que, se começasse trabalhando daquela forma, cedo ou tarde ela teria uma chance de provar seu valor e exibir os diversos cursos que já tinha feito, mas que nunca tinha recebido uma chance sequer para trabalhar na área. Teresa não se importava que, para isso, ela precisasse lavar as banheiras e os vasos do figurão. Para piorar, o tal de Dio estava sempre promovendo festas com seus roteiristas e atores, e em praticamente todos os dias era como se um furacão tivesse passado pelo lugar. A jovem faxineira cansou de contar por quantas vezes teve que chegar mais cedo para juntar os cacos e garrafas de bebidas espalhadas por todo o canto. E ainda assim, ouvia do patrão que precisava que aquilo fosse feito quanto antes, pois ele sempre estava a ponto de fazer uma importante reunião ou simplesmente iniciar uma nova festa. Assim, a moça descobriu que o mundo que desejava entrar estava longe de ser o sonho que ela tinha romantizado em sua infância. No entanto, ela também estava ciente das trajetórias daqueles que conseguiram vencer na vida e quantos obstáculos tiveram que enfrentar, e por isso ela suportava o excêntrico jeito daquele produtor. Os dias se passaram e novas festas e bagunças se repetiram. De qualquer forma, Teresa estava feliz por ter visto uma ou duas vezes personalidades que ela só costumava ver na TV ou em revistas e sites de fofoca. Contudo, o que ela jamais poderia esperar era que justamente no dia em que uma dessas pessoas se aproximou dela, seu mundo de sonhos seria transformado em um grande inferno. Era um sábado à noite quando Teresa foi chamada para fazer uma arrumação de última hora na mansão. Apesar de ter combinado ficar ao lado de Tommy, seu noivo, a moça sabia que não podia recusar aquele chamado caso quisesse manter as relações com o figurão. Ela chegou no horário marcado e seguiu as ordens de uma promotora de eventos que tinha sido contratada para aquela ocasião. Depois de tudo pronto, Dio se aproximou de Teresa e disse algo que a fez tremer as pernas. "O jardineiro me disse que você está estudando cinema, é verdade?" Teresa sentiu o coração subir a garganta quando o produtor olhou em seus olhos. Então ela confirmou com a cabeça, decepcionada por não conseguir dizer uma palavra sequer. Foi então que ele a convidou para ficar e aproveitar a festa, pois seria interessante que ela conhecesse o pessoal que trabalhava na produtora. O objetivo da moça estava avançando, e quando ela se deu conta, por um momento tinha esquecido que naquela casa ela era uma simples faxineira, e assim ela se soltou e bebeu com os convidados. Enturmou-se entre eles e até mesmo fez amizades. Seu noivo a buscou somente quando o sol já estava nascendo. Teresa ainda não tinha ideia, mas ela seria acordada com as sirenes da polícia. Eram 11 da manhã quando Teresa e Tommy escutaram os sons das viaturas e alguém bater forte na porta de sua casa. Quando ela abriu, viu o diretor ao lado de um policial que tinha um mandado em suas mãos. "Teresa Kimberly, você está presa por roubo", o oficial avisou. Atordoada e ainda com uma forte enxaqueca por causa da noite anterior, a jovem faxineira não entendeu nada e assim foi levada à delegacia sob os olhares julgadores dos vizinhos. Lá, ela descobriu que o diretor Dio Jordan a estava acusando de ter se aproveitado da festa para desligar as câmeras de segurança e roubar o roteiro original do filme que ele estava prestes a produzir. Teresa ficou em choque e começou a chorar. Ela jurou que não sabia de roteiro algum e que ficou o tempo todo ao lado dos convidados e que tudo aquilo não passava de um grande engano.
Só que o diretor estava irredutível e manteve a acusação, pois, segundo ele, uma de suas roteiristas tinha presenciado o momento exato em que ela entrou em seu escritório e que somente ela tinha passado por aquele local da mansão. Teresa chorou e implorou para que acreditassem nela, mas só conseguiu sair da delegacia depois que a polícia fez a varredura em sua casa e nada encontrou. Aquele roteiro pode me custar milhões se não for produzido. Saiba que você pode alterar, reescrever e produzir de qualquer forma que, mesmo assim, se algum dia você for alguém por causa disso, eu mesmo farei questão de destruir sua vida, o produtor prometeu. A propósito, você está demitida. Teresa ficou sem chão e não soube o que fazer durante muitas semanas. Nos primeiros dias, ela simplesmente ficou em sua casa debaixo de um cobertor assistindo os filmes e séries da sua infância. Ladra? Isso não entrava de forma alguma em sua cabeça. Por mais que ela sonhasse trabalhar no cinema, passar por essas humilhações não era um preço que ela estava disposta a pagar. Afinal, até aquele dia ela estava se virando bem na vida, pagando seus estudos e dividindo as despesas com o noivo, mesmo que para isso precisasse lavar vasos e banheiras de gente que se achava superior a ela. Por fim, ela entendeu que ficar intocada em casa só reforçaria a ideia de que ela poderia ser culpada, e assim, ela decidiu voltar a correr atrás. Teresa, então, conseguiu um novo emprego como lavadora de pratos em um restaurante chinês da região. É claro que, por ser o restaurante de pessoas que nem mesmo estavam legalmente em seu país, ela recebia muito menos do que o produtor de cinema costumava pagar pelas faxinas. Contudo, ali ela tinha um momento para pensar na vida, planejar o próximo passo e tentar outra vez. Nos dias que se passaram, Teresa começou a ter a sensação de que estava sendo seguida por alguém. Havia um homem alto e careca que sempre aparecia nos lugares onde ela estava, fosse no metrô, no ônibus ou até mesmo no cinema quando ela resolvia sair com Tommy. E sempre que ela tentava se aproximar do sujeito, ele simplesmente desaparecia em meio à multidão. A moça começou até mesmo a cogitar a ideia de que estava ficando louca. Só que certo dia, Teresa chegou em casa e encontrou seu apartamento completamente revirado. As panelas estavam fora dos armários e seu sofá estava completamente rasgado e virado ao avesso. Tommy ainda não tinha chegado em casa, mas a porta do banheiro e do quarto estavam escancaradas, e nem mesmo suas roupas íntimas na gaveta foram poupadas. Teresa imediatamente pegou o telefone e começou a discar para a polícia. Ela correu até os fundos do apartamento, já que dentro de sua casa não havia sinal. Foi nesse instante que alguém a agarrou por trás e tapou sua boca. Xiu! O homem que a segurou pôs o dedo nos próprios lábios para que ela fizesse silêncio. Ele ainda está aqui, o homem avisou. A moça então viu que o homem que a segurava era Dil Jordan, o patrão que a acusou de roubo. Ela sentiu vontade de esbofeteá-lo e gritar, mas então ela viu que alguém realmente andava dentro de sua casa, revirando tudo o que encontrava. E então se escondeu atrás das caixas d'água do prédio com o homem, de onde ficaram olhando o movimento do invasor. Foi aí que Teresa viu que era o careca que a seguia pela rua. Era ele quem estava revirando sua casa. Quando o sujeito finalmente desistiu de encontrar sabe-se lá o quê, ele desceu as escadas e Dil virou-se para ela. Venha comigo, vamos descobrir quem está incriminando você. Dil e Teresa entraram em um carro e começaram a seguir o homem careca. Foi aí que o produtor explicou o que estava acontecendo. Segundo ele, desde o dia do roubo do roteiro, ele não conseguiu dormir e já estava ficando louco por não saber nas mãos de quem sua preciosidade estava. Então ele começou a seguir a moça todos os dias, para ver se Teresa iria se encontrar com alguém que estivesse disposto a comprar o documento roubado. Só que durante essas perseguições, o produtor percebeu que havia um homem careca fazendo o mesmo. E então ele decidiu seguir aquele homem, que acabou parando na casa da ex-faxineira e revirando tudo. Como ele conseguiu entrar pelos fundos, ele percebeu que o homem careca estava atrás da mesma coisa e que certamente ele seria o representante da pessoa que tinha encomendado o roubo. Seguindo o carro do sujeito, o produtor de cinema ficou sem reação quando o viu parar em frente à casa de uma de suas atrizes. Ele então chamou a polícia e um juiz amigo rapidamente expediu o mandado para invadirem a casa e descobrirem o que estava acontecendo. A polícia pegou no flagra uma atriz e um roteirista do estúdio de Dil que estavam com o roteiro guardado em um cofre. Inicialmente, eles roubaram para vender a história para outro estúdio, e era por isso que o homem careca, assim como o diretor, acreditava que Teresa realmente havia roubado. Foram aqueles dois que a acusaram, para que assim todos procurassem com ela o que eles tinham roubado, pois eles decidiram que fugiriam com a obra de arte.
Após a prisão dos verdadeiros culpados, o produtor de cinema implorou para que Teresa Kimberly o perdoasse e aceitasse um emprego em sua produtora. Contudo, a moça respondeu que jamais poderia trabalhar com alguém que, na primeira oportunidade que teve, simplesmente a julgou e fez o mundo inteiro acreditar que ela era uma ladra. Ela processou o produtor, que foi obrigado a pagar uma gorda indenização. Com esse dinheiro, Teresa abriu sua própria produtora, onde escreveu toda a sua história e fez o mundo conhecer a verdade. O roteiro responsável por tanta confusão nunca saiu do papel, e o produtor acabou falindo por causa da má repercussão. Por fim, Teresa realizou seu sonho de criança e também se casou com Tommy. E por mais que ela tivesse passado por poucas e boas, ter sua honra manchada era algo que ela jamais aceitaria. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!